Leda, eu quero te agradecer muito por, né, compartilhar conosco, né, com certeza isso nos inspira, né, você compartilhando aí a sua história e muitas pessoas que estão assistindo também ao programa. E assim, é muito legal, né, pastor, que a gente vê que ela não nos vê, mas ela nos vê com os ouvidos. Amém. Né? E isso é o que é mais gratificante. Né? Que Deus continue te abençoando. Os pastores vão estar aqui compartilhando sobre isso mesmo que aconteceu com a sua vida. Então, você escuta aí pela televisão. Tá bom. E um detalhe que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Há pouco tempo, há uns 3 anos atrás, eu fiquei sabendo que o significado do meu nome é alegria. Uau! Eu sou feliz. Amém. Depois que eu recebi a Cristo, então é aí que eu sou feliz mesmo. A primeira coisa que me aconteceu, que eu fiquei super feliz, foi de ter recebido Jesus. E a segunda coisa foi ter me casado. Amém, querida. Um beijo. Deus te abençoe. Abençoe a sua vida. Que bênção, né? Muitas vezes Deus permite essas coisas acontecerem nas nossas vidas para justamente fazer com que nós nos movimentemos, né? Ou seja, que gere em nós uma ação, né? Uma reação. Né? E na realidade, sim, ela, ou seja, reagiu positivamente, assim como Davi, ou seja, se indignou, mas indignou-se na perspectiva de que não, eu não vou aceitar isso, eu não aceito isso, né? Porque está afrontando é o meu Deus. Não é? Então, é essa questão que muitas vezes Deus permite que venha e aconteça nas nossas vidas, para sair, tirar-nos do nosso lugar de conforto, da nossa, sabe, da nossa, às vezes até letargia, né? Até mesmo a letargia espiritual, a nossa fé, que às vezes está naquela coisa morna, né? Então vem essas situações que faz com que, não, eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar essa palavra, eu repreendo essa palavra no mundo espiritual, mas ao mesmo tempo isso gera o quê? Gera uma ação. Não é? E acho tremendo o testemunho dela. Agora, eu fiquei até preocupada, né? Ela foi compartilhando, ela falou assim, no início, ela, muitos anos, muitas cirurgias, ela ficou indignada com a situação. Mas ainda bem, parece que no momento que essa pessoa disse esse algo que a gente nunca, né? Nós devemos dizer palavras de vida. Sim. Né? Você falar para a pessoa, vai dar um tiro no seu ouvido. Né? Glória a Deus que foi um momento onde ela estava fortalecida e tinha convicção de Deus na vida dela, porque se fosse às vezes em outro momento, como ela compartilhou, que estava indignada por estar cega, às vezes o resultado não seria o mesmo. Exato. Então a seriedade, né, gente, dessas afrontas que você que está assistindo, você pode ser esse que tem afrontado também. Isso é muito sério, né, pastor? Sim. A gente precisa tomar muito cuidado naquilo que a gente fala, né? E porque são duas coisas extremamente importantes que a gente sabe no processo de comunicação. É o que se fala e o que se entende, né? Então eu preciso saber que eu estou falando, mas em muitos momentos, Carol, eu preciso me colocar na posição do outro que vai ouvir. Então quando eu falo, libero uma palavra desse tipo, eu não estou me colocando na posição daquele que vai ouvir. E isso realmente... E nem preocupando com o que vai acontecer com o outro, né? E também não está olhando as consequências, não. Né? Porque a pessoa já está ferida, já está com problema. Claro. O cara vem e joga uma outra carga em cima, não está preocupando com o problema da outra, não é? Já imaginou, no caso da Leda, se ela realmente escuta aquele conselho? Isso. Como que hoje aquela pessoa que deu aquele conselho estaria? Né? Sabendo que de repente foi em cima de uma palavra que ela liberou. Então, assim, isso gera consequências que a gente não tem nem como avaliar. O sentimento de culpa que viria, terrível. E graças a Deus que essa pessoa, né, conhece o Senhor. Parece que ela falou que é alguém da família, né? Algo também que... Normalmente o inimigo ele usa pessoas muito próximas, né, a nós, para nos atingir. Porque uma pessoa distante, né, pastor Guerra, ela não vai ter influência na nossa vida. Tem muitas pessoas que vão até visitar doente. Eu lembro uma vez que fui visitar uma pessoa, que antes de eu chegar lá, uma pessoa chegou lá e falou tanta coisa para a pessoa que a pessoa quase entrou em coma, né? Porque falou, fulano da minha família morreu com isso, fulano morreu com isso, ciclano morreu com isso. E a pessoa começou a achar que ele ia morrer mesmo, né? Então... Aí teve que dar um toque e ajudar essa pessoa no sentido de animar e tirar todo aquele peso da mente dela que foi lançado, né? Exato. E a gente tem mais uma outra telespectadora aqui, ó, Juliana Almeida.
do bairro Floresta. Bom dia, querida. Bom dia. Que prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. Compartilha conosco. Eu gostaria de perguntar aos pastores aí, porque muitas vezes eu lanço algumas palavras, né? Então eu vejo que várias coisas que eu falo acontecem. É uma coisa assim, fora do comum, eu fico assim surpreendida. Às vezes eu chego para a pessoa e falo assim, brincando, amanhã eu vejo que amanhã você está em outra sala, você vai subir de cargo. E não é que o negócio vai e acontece mesmo. Então eu fico assim impressionada com certas coisas, o poder da palavra da gente. E outra coisa, eu vejo muito minha vizinha sempre questionando, né? Porque ela teve um problema com o esposo dela. E ela sempre jogando aquilo pro marido dela. Você nunca vai ser feliz com a outra. Você vai se separar, você vai ser viúvo. Então, assim, eu gostaria de saber o poder sobre essa palavra, sobre a vida dela, né? Então, eu gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre isso. Sim. Juliana, eu quero te agradecer pela sua ligação, pela sua participação, né? E pedir para você os pastores vão estar respondendo, você está aí assistindo pela TV a resposta deles. Muito obrigada. Deus te abençoe, viu, querida? Ô, Juliana, né? Juliana. Ô, Juliana, a nossa palavra tem poder. Uma que nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus e o nome de Jesus é poder. Tá? E muitas vezes nós podemos abençoar como amaldiçoar. Tá? Eu posso abençoar uma pessoa e amaldiçoar também. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Não é? Se eu abençoar, o Senhor vai conduzir aquilo ali como bênção. Agora, quando a pessoa começa a amaldiçoar e maldizer a outra, inclusive entre casais, isso é terrível. Porque esse veneno que é lançado, o inimigo vai trabalhar em cima disso e ele pode criar uma legalidade neste canal aí. Então nós cristãos, nós somos abençoadores. E nós temos que lançar palavras de bênção sobre as pessoas. E nós temos, né, que orar, abençoar as pessoas e desejar o melhor para as pessoas. E não criar um campo de inimigo dentro de casa, com um tentando destruir o outro. Essas palavras de maldição vão se cumprir, as de bênção vão se cumprir. Então vamos ser abençoadores e não maldizentes, não é? Isso é muito sério, né? Porque Com a própria Bíblia fala, a língua é o menor membro do corpo. Mas ela pode ser como ali uma faísca numa floresta, incendiar aquilo tudo. Né? Então a gente tem que vigiar muito a nossa boca. E a palavra do Senhor Deus diz, escolhe, pois, a bênção, não é? Com certeza. Então, escolhe, pois, a bênção. Porque a língua tem esse poder, né, de incendiar, como você falou, mas nós temos esse poder nos nossos lábios de abençoar ou amaldiçoar as pessoas. Né? Como o pastor Guerra falou, ou seja, nós somos a habitação do Espírito Santo. Isso. E a nossa palavra tem poder no mundo espiritual, não é? Tem poder. Então, escolhe, pois, a bênção, né? E não a maldição. Então, escolhe abençoar as pessoas, porque aquele que abençoa, automaticamente ele vai ser abençoado. Né? É causa e efeito no mundo espiritual e o Senhor, ele age dessa forma. Então, ele quer o quê? Que nós sejamos agentes abençoadores, agentes de bênção na vida das pessoas, né? Por quê? Porque nós somos a igreja, e a igreja nós precisamos o quê? Salgar, e salgar é justamente trazer o quê? A verdade, as boas novas, né? Trazer o quê? A bênção sobre a vida das pessoas. Então isso é importantíssimo. Então, obviamente que o inverso acontece, quando você amaldiçoa, você abre portas na vida da pessoa para que ela seja amaldiçoada, né? Que não vá bem nas suas coisas, que o seu relacionamento conjugal não vá bem, que assim, até acidentes acontecem, porque na realidade aí você está sendo um agente então das trevas. Né? Você está liberando no mundo espiritual para que espíritos malignos venham o quê? Estabelecer sobre a vida daquela pessoa aquilo que você falou. Principalmente se você tem autoridade sobre alguém, se você é mãe, então você tem uma autoridade sobre os seus filhos, né? Sobre o seu cônjuge ou vice-versa também, da mesma forma. Então, é isso que nós precisamos entender, que quando eu amaldiçoo, eu estou autorizando no mundo espiritual para que aqueles agentes das trevas venham trazer o quê?
consequências vêm atingir aquela pessoa. E quando, na realidade, eu estou exercendo o poder de ser um agente de bênção, então, na realidade, eu estou autorizando o mundo espiritual para que anjos, ou seja, a ação do mundo espiritual possa alcançar a vida daquelas pessoas e o Senhor vai olhar para isso. Né? E se essa pessoa, então, tem alguém assistindo e fala, eu tenho aberto portas, eu tenho ministrado palavras que não são legais. O que ela deve fazer para reverter essa situação? Ela reconheceu que diz palavras que não são palavras legais sobre os filhos, sobre, enfim. Eu vou dizer uma coisa que normalmente eu falo para minha filha. Primeiro ouça, depois pense, e aí então fale. Então, ouça, pense. Depois, se for conveniente falar, fale. Então, eu normalmente falo dessa maneira com a minha filha. Então, eu acho que esse é uma atitude sensata. Vamos ouvir primeiro e saber o que realmente está acontecendo de acordo com aquela situação antes de emitir uma informação de imediato. Vamos pensar a respeito daquilo que nós devemos ou não falar diante daquela situação, para depois, quando falarmos, a gente ser agentes de bênção, como o Rogério e o Guerra acabaram de dizer.